Psiquiatras de Deus. O nome do livro é Psiquiatras de Deus. Ele escreveu no livro sobre uma situação bem diferente, bem gostosa, que diz o seguinte: as crianças que foram libertas, né, daquela atividade toda, daquela opressão dos alemães, daquela opressão da guerra, elas saíram, e quando elas saíram e foram soltas, elas foram saíram dos campos de concentração, e agora os soldados americanos começaram a tomar conta delas. E aquelas crianças, elas passaram dias, semanas, às vezes 3, 4 semanas sem comer, né? Eu não sei o que é isso, porque quando eu faço jejum até 1 hora, até 3 horas da tarde, ou até 4 horas da tarde, já começa a fazer aquela bagunça lá dentro, depois você esquece, mas 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias sem comer, parece ser complicado. Pois aquelas crianças ficavam dias sem comer. E acontece que quando elas foram libertas por aqueles soldados, elas passaram a ter comida, porque não faltava comida para elas. E elas então passaram a ter comida, e elas comiam, mas os psicólogos começaram a ver que aquelas crianças, na hora de dormir, elas tinham ainda uma disentria, elas estavam ainda meio piradas da cabeça, elas não dormiam bem, elas se balançavam, elas ficavam assim, meia fora delas. E aqueles então psicólogos começaram a pensar: o que está acontecendo com essas crianças? Porque elas têm comida de sobra. Agora que elas estão libertas, agora que elas estão soltas, todo aquele grupo de soldados, eles traziam comida, davam comida, elas tinham muita comida para o dia. Mas de noite elas não conseguiam dormir direito. Então os psicólogos começaram a fazer uma coisa: elas chegaram para aquelas crianças e começaram a dar uma fatia de pão de noite. Na hora de dormir, sabe esse slice bread? Eles pegavam um slice bread e colocavam na mão das crianças. Ele narra então no seu livro, e ele diz o seguinte: que quando eles começaram a dar essas fatias de pão para as crianças, elas seguravam o pão, né? Prendiam o pão na mão, e agora conseguiam dormir direitinho, porque elas, no consciente, sabiam que amanhã elas tinham algo. Interessante, né? Porque mesmo com toda a comida que elas tinham na frente delas, elas ainda tinham medo de não ter o que comer no outro dia. Então, quando passaram a dar um pedacinho de pão para elas dormirem com ela na noite, elas passaram a dormir em paz, porque agora elas confiavam que tinham algo para comer no outro dia. O título da mensagem dessa noite, irmãos, ele está bem baseado nisso verdadeiramente, né? Verdadeiramente, ou quais são verdadeiramente a nossa necessidade, a verdadeira necessidade que nós temos. Será que você também precisa dormir com um pedacinho de pão para no outro dia, né? Tem gente que tem que dormir com um pedacinho do iPod na mão, né? Deus tem que dormir. O que é que você tem que dormir para você ficar mais tranquilo em relação ao seu sono? Eu gostaria de conversar com vocês nessa noite sobre quais são as nossas verdadeiras necessidades. Quais são as nossas verdadeiras necessidades? Porque às vezes aquilo que a gente acha que é a nossa necessidade não é a nossa necessidade, é simplesmente uma vontade, mas não a necessidade. E no livro de Ezequiel, no capítulo 37, versículos que vão de 1, o capítulo 37 todo, mas nós vamos ver do versículo 1 até o versículo 10, a gente encontra um texto da palavra de Deus que é um texto tremendo. Um texto tremendo. Ezequiel foi um dos 3 profetas, não é isso? Ou dos 3 sacerdotes que foram levados quando o povo judeu foi cativo para a Babilônia, na segunda vez que eles vieram buscá-lo. Ezequiel foi um desses sacerdotes que foi levado para a Babilônia cativo. E ele então era um daqueles que profetizavam e que falavam sobre o que ia acontecer com o povo de Deus. E o texto diz para a gente que Ezequiel, né, era um homem de Deus. Ele começou a ministrar em torno dos seus 30 anos, né, que era comum entre os sacerdotes judeus, que foi o que aconteceu com Jesus. Ele também começou a ministrar aos 30 anos. E o texto diz que Ezequiel começou a testificar e a profetizar. E esse texto nos leva para uma situação bastante diferente daquela que nós estamos acostumados a ver. Quem tem Bíblia, fala comigo: pastor, eu já achei Ezequiel capítulo 37. Quem não tem Bíblia, levanta a mão e fala: pastor, eu não tenho Bíblia. Vem botar uma pessoa do seu lado com Bíblia. Tem alguém? Já está ali? Aí ele vai colocar ali. Que bom então. Então, se o texto está aí, a gente pode passar. Se você não tem a Bíblia, você não tem o iPod, você não tem o iPhone, não tem alguma coisa para você olhar, está ali então para a gente poder ler. Ezequiel capítulo 37, versos que vão do verso 1 até o verso 10. Ezequiel 37, versos do verso 1 até o verso 10. Acompanhe comigo sentado mesmo na leitura desse texto. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor
e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Osso muito seco quer dizer que está morto há muito tempo, tá bom? Isso quer dizer aí, eis que os ossos estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e viverás. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Isso foi Deus mandando Ezequiel falar. Então Ezequiel diz o seguinte: então profetizei, Ezequiel diz, como me deu a ordem do Senhor. E houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E eu profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Diante de Ti, ó Deus, está mais uma vez a Tua palavra, Deus, a palavra que nós conhecemos, a palavra que nós meditamos, ó Deus querido, e ela por ela mesma, Deus querido, já nos traz, ó Pai querido, um conteúdo diferente. Jesus, ó Pai, nós pedimos, ó Deus querido, que o Senhor possa continuar abençoando as nossas vidas, e que o Teu Espírito, ó Deus querido, seja aquele, ó Pai querido, que nos guie, ó Pai querido, na leitura, na orientação, na palavra dessa noite, que possamos receber de Ti aquilo que o Senhor tem para nos falar nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Como todos os outros textos da Bíblia, o pastor sempre diz, né? Aqui estamos diante de um texto maravilhoso da palavra de Deus. E realmente é um texto maravilhoso, e é um texto, às vezes, que você lê assim, e fala: pastor, não estou conseguindo entender direito o que está acontecendo aqui. O profeta Ezequiel, eu quero falar para você o seguinte, que ele foi pego assim de surpresa, né? Imagina o seguinte, que Deus, na sua grandeza, na sua autonomia, na sua maneira de ser, Ele escolhe ou leva a gente aos lugares mais inesperáveis para ensinar e para falar com a gente, para tratar com a gente da palavra. Ele leva a gente a lugares que às vezes a gente não espera ir. E a palavra de Deus diz que ele foi tirado em sonho e foi levado a um vale de ossos secos. Quando nós estivemos em Israel, Érica e eu, é interessante porque quando fala a palavra vale, né, o vale é justamente, né, aquele espaço entre uma montanha e outra montanha. E os vales lá em Israel são realmente grandes vales. Eles são longos, né? É como se tivesse uma montanha aqui onde nós estamos e uma montanha mais ou menos lá em Lakeland. Então de uma montanha você consegue ver o outro lado, mas é aquele vale enorme. E eu posso imaginar ele sendo levado e olhando um vale daquele tamanho e cheio de ossos espalhados por ali. E foi um lugar diferente para Deus falar com Ezequiel. Deus queria falar algo para ele. Deus queria falar algo para o povo de Israel. O povo de Israel, ele estava cativo lá na Babilônia, e ele estava cativo na Babilônia porque ele tinha pecado contra o Senhor, tinha deixado de ter o Senhor como seu único Deus. O povo tinha vindo do Egito, e nós vamos ver isso, né, logo, quando nós tivemos aniversário da igreja, o povo tinha saído do Egito, o povo tinha conseguido a terra prometida, mas agora que o povo tinha conseguido as bênçãos do Senhor, o povo se esqueceu do Senhor. Quantos de nós somos assim? Não é isso? Quantos de nós somos assim? Às vezes pedimos as coisas a Deus, Deus abre
abre as portas, Deus concede aquilo que o nosso coração quer, e depois a gente começa a se afastar do Senhor. No boletim de hoje eu coloquei sobre Adão. Alguns falaram comigo, né? Alguns membros da igreja conversaram comigo sobre Adão, falaram, rapaz, eu não sei como é que Adão pecou, né? Como é que Adão pisou na bola lá no jardim do Éden, né? E eu digo para você o seguinte, talvez se você estivesse lá no jardim do Éden, talvez não. Você talvez teria caído antes mesmo de Adão. E eu também. Não ia demorar tanto, não. Ele demorou muito até. Porque ele tinha sido feito um homem que é a imagem e semelhança do Senhor. Mas ele pecou. E nós, como povo de Israel, que foi tirado, né, isso, do sofrimento, que foi dado a eles uma terra prometida, que foi dado a eles uma grande nação, eles agora estavam se